Nós não estamos falando de deficientes mentais.
Nós estamos falando de um ser com inteligência, um ser com moral, um ser com responsabilidade. E ele comete esses atos com seu livre-arbítrio, sem ninguém obrigar. Isso é um pecado. Mas a Bíblia vai nos dar uma outra narrativa sobre esse mal. A palavra de Deus, quando vai falar do pecado, ele usa vários termos para expressar o pecado. Nós já vimos aqui que pecado é errar o alvo, pecado é a transgressão, desobedecermos os mandamentos, as leis de Deus. Pecado é a iniquidade. O que é iniquidade? É ter um caráter inclinado para o mal, é ser viciado no pecado, e por aí vai. A Bíblia também chama de pecado as concupiscências. O que é uma concupiscência? É um desejo forte dentro de você, inclinado para as coisas erradas. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. A Bíblia também fala sobre as soberbas da vida, né? Você quer se mostrar, você quer estar bem perante a sociedade. Não importa o que você faça, não importa o que você tem que fazer para você estar por cima. As soberbas da vida. E quando a gente vai falar sobre pecado, a gente tem que falar desses três aspectos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todo pecado se origina num desses três aspectos. Para você pecar, você tem que estar com um desejo forte na tua carne e no teu corpo. Para você pecar, você tem que fitar os teus olhos em algo. E a soberba, a vaidade, isso tudo, poder, isso tudo origina o pecado. Mas eu vou falar uma coisa aqui: o pecado, ele aconteceu primeiro no céu. Primeiro no céu. O pecado começou a existir lá no céu, não aqui na terra. Tudo começou lá no céu. Tudo começou com o desejo forte no coração de um anjo chamado Lúcifer. E esse desejo que ele tinha era de querer ser maior que Deus. Era uma vaidade, era uma prepotência, misturada com uma iniquidade, misturada com uma soberba. Isso originou o pecado lá no céu. Lúcifer, nós vamos ler aqui sobre ele. Talvez ele se diz que Lúcifer era um anjo muito bonito, muito bonito. Então talvez ele tivesse se admirado nas pedras que ele carregava nas suas vestimentas. E ele mesmo, a vaidade, o orgulho, talvez ele tivesse se admirado tanto que se achou assim, tão belo, tão bonito, que eu posso ser igual a Deus? Eu posso sentar naquele trono? Eu tenho condições. Olha quem eu sou. Olha como eu sou. Olha como todos me respeitam. E esse sentimento mal fez com que houvesse uma rebelião nos céus. Uma rebelião. Lúcifer não foi expulso sozinho. Ele conseguiu levar 1/3 dos anjos. Olha como é que ele não devia ter uma oratória boa ali, de maneira a fazer com que aqueles anjos ficassem do lado dele. Não, já parou para pensar? Já parou para pensar como é que ele não tinha uma lábia? Porque como vai convencer um anjo que está acostumado a estar com Deus, ver Deus, saber da grandeza de Deus, ter a pretensão de ser maior que Deus? E aí, quando eu vejo Lúcifer lá no céu, eu me lembro de Satanás enganando Eva. Era uma coisa tão óbvia. Olha, Adão, aqui no jardim tem várias árvores, come todas elas, menos da árvore que está no centro, no meio do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer, o resto você pode comer de tudo. Estava
ponto de fazer ela desobedecer o óbvio, Deus Criador, onde só havia ela, o marido, Adão, o jardim do Éden, e Deus todos os dias vindo conversar com o casal. Olha como é que Satanás é. Não podemos brincar com esse adversário. Não brinque, porque ele tem armas, ele tem palavras, ele tem conversa, e ele pode te enganar se você não estiver alicerçado na palavra de Deus. E quando ele resolveu fazer essa rebelião no céu, o que Deus fez? O expulsou. Foi a primeira queda de Satanás. Satanás vai ter 4 quedas. A primeira queda é a expulsão dele do céu. Saia daqui. Você não é mais digno de estar aqui. Deve ter sido as palavras de Deus. Não sei, a Bíblia não fala. Mas ele foi lançado no planeta Terra. E muitos cientistas falam que milhões de anos atrás houve uma grande explosão aqui no planeta Terra, que originou o planeta Terra, o Big Bang. A gente pode até pensar que essa explosão pode ter sido a queda de Lúcifer aqui na Terra. Não sei, nós vamos descobrir isso quando estivermos lá no céu, se Deus quiser contar para nós. Mas pode ser. E quando ele cai aqui, já causa na Terra um desequilíbrio. Imagina, uma explosão aqui. Aquilo que era perfeito. Eu imagino, porque isso não está na Bíblia, imagino eu, que trouxe já um desequilíbrio, trouxe uma deformação no planeta Terra. Satanás entra na Terra. Antes Satanás, Lúcifer estava só lá no céu e pecou lá no céu com o pecado da rebeldia. Mas agora ele cai na Terra. Ele cai no nosso planeta e ele traz o pecado junto com ele. Mas ainda não é a natureza do mal. Ainda não. O pecado ainda não entrou no homem. O pecado entrou no planeta Terra, mas não na criatura, não no homem, não na mulher. Aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 3. Não precisa abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3 vai dizer para nós como o pecado entrou no ser humano, como nós recebemos a natureza pecaminosa, a natureza do mal. Está lá em Gênesis capítulo 3, quando Eva, ela é enganada, ela é seduzida, ela é iludida pela serpente. E Satanás, ele é tão ardiloso que ele escolheu um bicho, né? Uma serpente, né? Uma sagacidade, um animal que só de você olhar já transmite essa sagacidade. Ele poderia ter escolhido um hipopótamo, um leão, qualquer animal. Escolheu a serpente. E naquele tempo a serpente não se rastejava, ela andava com suas patas. E ele se aproxima de Eva e ele vem mexendo na mente de Eva para tentar trazer dúvida. É isso que ele faz comigo, com você. Ele quer nos colocar dúvida, aonde nós temos convicção que a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Mas Satanás consegue colocar dúvida. Sabe quando você se depara com um especialista em alguma coisa e ele diz que aquele óbvio não é óbvio e você fica assim, será que não é? Se chegar um astrônomo aqui mais renomado e dizer que o Sol, ele é a menor das estrelas, você vai ter dúvida, mas daqui a pouco ele vai falar com tanta certeza e convicção que tu vai acreditar. É a mentira se tornando verdade. Só depende de quem está falando, da segurança com que ele fala. Nós ouvimos ali o marido falando sobre cuidar bem da sua esposa.
esposa, citando a palavra de Deus, e ali por trás, planejando a morte da sua esposa. Muitos que ainda não sabiam da morte dela, ainda não sabiam que ele tinha matado, assiste esse vídeo e vai, nossa, é uma bênção. É isso mesmo, olha como é que ele fala. Só depende da maneira que se fala. Só depende da convicção, até para mentira se tornar uma verdade. Quanto mais a verdade que a gente carrega, tem que ser dita com convicção, tem que ser dita com segurança, com confiança. Como que você vai pregar a palavra de Deus e não transmite isso? Quem está ouvindo não vai acreditar. É mais fácil acreditar numa mentira bem contada do que na verdade sendo contada de qualquer maneira. Ei, 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 ei! Você tem que ter experiências com a palavra de Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Você tem que ter experiência com o Senhor Jesus. Você quer ser um pregador da palavra de Deus? Viva essa palavra e pregue ela com convicção. Pregue ela com clareza. Pregue ela com autoridade. Pregue ela como um testemunho de vida, da tua vida, e não da vida de outros, mas da tua vida. Porque foi exatamente assim que Satanás, incorporado naquela serpente, conseguiu enganar Eva, de maneira que ela desacreditou na verdade e passou a acreditar na mentira. Olha que absurdo que a serpente falou. Olha, não, você vai comer, você vai saber mais que Deus. Absurdo, absurdo. Eva conhecia Deus porque ele visitava eles. Sabia do poder de Deus, que nunca ela poderia. Ela foi criada pelas mãos dele. Como é que ela poderia ter a pretensão de pensar que poderia ser igual a ele, de conhecer tudo que ele conhece, de ter a mente de Deus? Mas olha o que Satanás não fez. De maneira que ela foi lá e comeu. E olha, foi tão bem feito. O plano de Satanás foi tão perfeito que além dela comer, ela foi lá e entregou para o marido. E o marido, que conhecia Deus primeiro que ela, que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus, ele ali poderia falar: não, eu não vou comer, Eva. Você comeu, eu te falei que não era para comer, mas eu não vou comer. Eu vou obedecer às ordens do meu pai. O meu pai, que me criou, que me colocou nesse jardim lindo, que me colocou com autoridade sobre os animais mais ferozes. Eu passeio no meio dos animais, eu nomeei os animais. Vivemos nesse paraíso, ele me deu você, Eva. Como é que eu vou desobedecer meu pai? Como, Eva? Mas não, Adão caiu na lábia da mulher. Como nós não vemos isso? Não é só o homem caindo na lábia da mulher, mas a mulher caindo na lábia do homem. Homens sendo teleguiados por outros homens, por outras mulheres, mulheres sendo teleguiadas por homens, mulheres sendo teleguiadas por mulheres. Olha, nós somos os pastores dessa igreja. Mas o referencial não é eu e pastor Alex, o referencial é Jesus. Nós apenas tomamos conta do rebanho. Não olhe para nós, olhe para Jesus. Nós não queremos glórias, nós não queremos adoração. Toda a honra, toda a glória dada a Jesus. Foi Ele que morreu por nós. E a igreja é dele, a igreja não é do homem. Muitos homens e mulheres de Deus dentro da casa do Senhor estão adorando a liderança. Não que a gente deva ser rebelde, não é isso que eu estou falando. Nós temos que respeitar as autoridades dentro da casa do Senhor. Não é rebeldia, não é desobedecer, mas não é idolatrar. Não é idolatrar. Não é ir para a igreja só porque o pastor A vai pregar, porque a pastora B vai cantar. Não é. Eu vou à igreja adorar o meu Jesus, independente de quem vai pregar, independente de quem vai orar, independente de quem vai cantar. Eu quero é adorar. Eu quero é adorar Jesus. É Ele que é o motivo da minha adoração. É Ele que é o motivo do meu culto.
Irmãos, hoje nós somos aqui, um grupo pequeno. Amanhã ou depois nós estaremos indo para a nossa sede. A igreja vai crescer. Mas toda a honra, toda a glória, não é pastor Alex, não é pastora Érica. Toda a honra, toda a glória é dada a Jesus. A Jesus. Não vai para a igreja porque pastor Alex, pastor Érica está pedindo para a igreja porque é Jesus. É Jesus, é Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. Aleluia. Nós somos apenas instrumentos. Se eu não tiver sendo guiada por Deus aqui com esse microfone na mão, eu não prego, eu não falo nada, porque eu não tenho nada dentro de mim. Mas é Ele que põe cada palavra. Estão percebendo como é que o diabo faz? Como é que o diabo é ardiloso? Ele come pela beirada, ele espera a hora certa, ele te engana, ele te ilude, ele chega manso, sorrateiro, lento, devagar. Não, peraí, o que foi mesmo que Deus te falou, hein? Para você não comer nenhuma dessas árvores? Foi mesmo assim, Eva? Não, ele falou para as espinas não comer essa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas justamente essa daí, poxa, será que se você comer essa daí, você vai ter uma mente, né? Igual a de Deus, igual a do Pai, né? Vai ser bom para você. Lábia. E hoje em dia ele não é diferente. Ele não é diferente. E com essa atitude, essa mordida nesse fruto, que Deus falou que não era para comer, houve a primeira transgressão, a primeira desobediência. E o pecado que já estava no mundo, através de Satanás aqui no nosso planeta, entrou dentro da alma do ser vivente. Entrou na alma de Eva, de Adão. E quando o pecado entrou ali dentro, essa natureza do mal entrou. Sabe qual foi a primeira consequência que trouxe para Adão e Eva? Culpa. Consequência essa terrível, porque a culpa nos faz ter medo de Deus e faz nos afastar de Deus. O que eles fizeram? Depois que pecaram, se esconderam, tentaram se esconder dentro dos arbustos, das árvores. Ouviram? A Bíblia diz os passos de Deus. Olha que Deus maravilhoso, né? Moisés tinha que entrar no buraco da rocha e Deus passar pelas costas de Moisés, que não podia ver. Adão, Eva ouviam os passos de Jesus, porque ele vinha conversar com eles todo final do dia, toda virada do dia. E Deus fazia barulho, porque eles escutaram e se esconderam, porque estavam cheios de medo. O que trouxe esse medo para Adão e Eva? A culpa. Estavam se sentindo culpados. É diferente de mim e de você? Quando a gente faz algo que desagrada a Deus e a gente sabe que foi pecado, a gente sabe que transgrediu, a gente sabe que errou o alvo mais uma vez, e a gente fica com aquele sentimento de culpa. Será que só aconteceu comigo? De você não ter vergonha de orar, não querer nem orar, não querer nem olhar para a Bíblia, com vergonha, com medo, se escondendo, fugindo, como se a gente pudesse se esconder de Deus. E pior, Adão e Eva ainda tentou pegar folhas. Porque os olhos foram abertos. Os olhos dos dois foram abertos. E aquilo que eles não observavam neles veio com clareza a nudez. Veio com clareza neles. E eles tentaram fazer roupas, talvez trajes
trajes das desculpas, né? Pedindo desculpa a Deus, tentaram esconder a sua nudez, mas não adiantava. Aqueles trajes não serviam pelo que eles tinham feito. O que eles fizeram foi sério demais para folhinhas preservarem a nudez deles. Cuidado, hein? Às vezes você se esconder de Deus, não querer orar, não querer ler a Bíblia, isso não vai adiantar nada. Isso não adianta nada. Isso só piora. E Deus chega para eles, né? Deve ter falado com eles, depois de ter punidos cada um deles, veio a justiça, porque para o pecado tem justiça. Deus é o justo juiz. Pecar é ser injusto com Deus, é não seguir a justiça que Ele determinou para nós seguirmos. E Deus, como se Deus falasse para ele, essas folhinhas aí não servem pela atitude que vocês cometeram comigo, pela desobediência, pela transgressão. Algo terrível foi gerado dentro de você, Adão. Algo terrível foi gerado dentro de você, Eva. O mal que só havia na terra, que trouxe deformidade ao planeta, agora está dentro de você, Adão. Agora está dentro de você. E olha, eu vou te dizer, a extensão do pecado, o mal não vai ficar só com você, Adão. O mal não vai ficar só com você, Eva. Mas todas as gerações posteriores vão nascer com essa natureza do mal. Vão nascer inclinados para a morte. Antes não tinha morte, mas por causa da transgressão, agora a morte, ela existe. Antes vocês no jardim iam viver eternamente, se alimentando da árvore da vida, eternamente. Agora vocês estão expulsos. Vou colocar sentinelas aqui para guardar a árvore da vida, porque agora vocês estão sentenciados a uma vida humana limitada. O que era para ser eterno, agora tem fim. Agora tem início e tem fim. Vejam a extensão do pecado de vocês, da transgressão de vocês. O pecado não entrou aqui nas nossas vidas por causa de Adão e Eva, não. Eles foram a porta. O pecado já estava no planeta, mas eles dois foram a porta. Eles abriram a porta. Pecado, pode entrar mal, entra dentro de mim. E não ficou só neles. A extensão ia passar através de um homem, através de Adão. Todas as gerações seguintes nasceriam com a natureza do mal. E Deus fala, olha, para isso que vocês fizeram, vocês folhinhas, paliativos não servem para limpar esse mal aí que vocês dois fizeram. Precisa de sangue. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Deus ali oferece o primeiro sacrifício para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele mata um cordeiro, o sangue é derramado, e aí ele faz as roupas de Adão e Eva. Só o que pode cobrir a multidão de pecados é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. E aí nós vemos Satanás, anjo, querubim, e ele é expulso do céu, cai na terra. Primeira queda. Segunda queda é porque antes Satanás tinha acesso, mesmo sendo Satanás, ele tinha acesso ao trono de Deus. Lembra de Jó? Lembra da história de Jó?
Satanás chega para Deus e fala: olha, de onde você está vindo? Eu estou vindo de rodear a terra. O que é isso? Satanás, ele não estava aqui na terra, estava lá no céu falando com Deus. Estava lá em algum céu falando com Deus. Mas agora, a outra queda é que ele não vai ter acesso ao Deus, ele vai, a Deus, aos céus. Ele vai ficar restrito na terra. Segunda queda. Terceira queda de Satanás vai ser a prisão no abismo. Lembra lá do milênio? 1000 anos. Satanás vai ficar preso no abismo. Ele vai ficar acorrentado. Ele não vai ter liberdade mais na terra. Ele vai ficar no abismo. Essa é a terceira queda de Satanás. E a quarta queda, para ele deixar de ser engraçadinho, do abismo, ele vai ser jogado na fornalha. Ele vai ser jogado lá no lago de fogo. Vai ser queimado eternamente. A quarta queda de Satanás. Em todas essas quedas, ele quer levar vidas com ele através do pecado. Qual é a ferramenta de Satanás? É o pecado. É a concupiscência da carne. É a concupiscência dos olhos. É a soberba da vida. E nós vamos ler Êxodo, capítulo 20. Êxodo. O que está escrito em Êxodo 20? O que fala Êxodo 20? Êxodo 20, ele tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Porque Êxodo 20 é o resumo das leis. Êxodo 20 são os mandamentos do Senhor. Exatamente a ordem que Deus nos deu para cumprirmos. E quando a gente peca, a gente desobedece a esses mandamentos, a essas leis. Por isso nós deveríamos saber todos os mandamentos, pelo menos os 10. Pelo menos os 10 mandamentos. Para que a gente não caia com facilidade nas armadilhas de Satanás. Nesses mandamentos, vão ter uns mandamentos notórios, que são para os nossos atos, e outro para as nossas atitudes. Olha lá, capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não farás para ti imagem nenhuma, ou qualquer coisa parecida ou semelhante. Qualquer coisa que você tire Deus e coloque no lugar de Deus em adoração. E aí a gente traz para os nossos dias. O que poderia ser uma imagem dos nossos dias? Lá no tempo de Moisés eram os serafins, né? Aqueles ídolos, né? Mas hoje em dia o que poderia? Eu não vou fazer uma estátua e vou pegar. Não. Nos nossos dias são outros. Nos nossos dias, por exemplo, é o dinheiro. Por exemplo, é a internet. Por exemplo, é a família. Não que a família não seja importante. Em primeiro lugar a família, depois a igreja. Mas não idolatrar. Não idolatrar a família. Não. Eu já vi muitas situações de Deus levar um dos cônjuges porque havia uma idolatria. E Deus quis mostrar: tu sobrevive sem ele, ela sobrevive sem você, por causa da idolatria, colocando o marido ou a mulher no lugar de Deus, e não pode. Eu amo meu marido, mas eu respeito ele, eu amo ele, mas ele nunca vai assumir o papel de Jesus na minha vida. Nunca. Ele tem o papel dele.
Jesus tem o papel dele na minha vida. Nunca, nunca. O dinheiro, colocar a tua confiança no dinheiro, isso é idolatria. Isso é idolatria. O dinheiro não pode te proteger. O dinheiro não compra a tua saúde. Embora a gente viu aí, né, um apresentador comprar um coração, né, mas não pode. Só Deus. Deus é o dono da vida. Ele dá, ele tira na hora que ele achar que tem que acontecer. Internet, trabalho. Tem pessoa, não que você não deva ser um bom profissional, você tem que ser um bom profissional. Comprometido com o trabalho, sim. Isso é marca de um servo do Senhor. Mas não idolatrar. Se você perder seu emprego, porque Deus permitiu, meu irmão, vai te dar outro. Não é perder o emprego por relaxamento teu, porque você chega atrasado, porque você falta. Não. Porque você é insubmisso, desobediente, desorganizado. Não. Estou falando se algo acontecer, não natural, e você ser demitido. Deus vai abrir outra porta, porque Ele é Deus que cuida de você. Ele sabe por que aconteceu isso. Ele permitiu acontecer isso. Ai, agora o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu não tenho mais emprego, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais salário. Você não tem trabalho, não tem dinheiro, mas você tem um Deus poderoso que cuida de você, que te dá saúde. Para de idolatrar trabalho, para de idolatrar dinheiro, para de idolatrar o homem, idolatra Deus. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Eu me converti e eu estou livre de todas as maldições. Não é assim, não. Está escrito ali, ó, que Deus pune terceira até quarta. Até quarta. Então peça ao Espírito Santo para lembrar a você das alianças que os teus avós, que os teus pais, teus avós, bisavós e até tataravós fizeram. Peça ao Espírito Santo que Ele te lembra e desfaz essa aliança na tua vida em nome do Senhor Jesus. Quebra essa maldição em nome do Senhor Jesus. Faz uma cura interior em nome do Senhor Jesus. Passa pela libertação. Quantas vezes orei pelos pecados dos meus avós? Quebra a maldição. Quebra. Porque Deus é Deus que visita até a quarta. E se tiver pendência lá atrás, Ele vai te lembrar. Ele vai fazer de alguma maneira, nem que seja através de um sonho, aquilo vir na tua mente, para que você se arrependa e você quebre aquilo em nome do Senhor Jesus. Não te prostrará de... Não, verso 6. Mas que também ajo com amor até a 10ª geração, para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Olha, as nossas futuras gerações, viu, irmã Laís, estão guardadas até a 1000ª geração. Sua, do irmão Zeca, meu, do Alex, estão guardadas até 1000. As maldições é até a 4ª geração. Agora, as bênçãos até a 1000ª geração daqueles, a partir daqueles que viveram uma vida no altar do Senhor em obediência. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que teus bisnetos, tataranetos que vierem depois vão ser abençoados, que tem bênção para eles. Porque você semeou isso na tua vida e eles vão colher até 1000 gerações lá na frente. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como vale a pena servir esse Deus. Irmão Zeca, aquele netinho, irmão Zeca tem bênção para ele, irmão Zeca. Porque o Senhor está semeando isso para ele, para deixar de herança. É até 1000 gerações. Essa é a nossa herança. A nossa herança não é dinheiro, a nossa herança não
bênçãos do Senhor. Como vale a pena. Como vale a pena. Verso 7. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, do Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Não banalize o nome de Deus. Não banalize. Só chame por Ele quando você precisar. Só chame por Ele quando você tiver que adorar Ele. Só chame por Ele quando você quiser conversar com Ele. Só chame por Ele quando você quiser ter um relacionamento com Ele. Ele vai vir, Ele vai te atender, Ele vai te escutar. Agora não banaliza, não brinca, não chame numa hora que você não quer nem conversar e está chamando o nome de Deus. Por quê, hein? Por que você está chamando o nome de Deus se você não quer nem conversar com Ele? Deus, Ele sabe de tudo. Não banaliza, isso é mandamento. Não banaliza com o nome do Senhor teu Deus. Só chame por Ele quando o teu coração estiver contente e quebrantado, clamando por Ele. Ele vai te ouvir e Ele vai vir ao teu encontro. Verso 8. Lembra-te do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e nele realizará todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado a Yahvé teu Deus. Não fará neste dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem teu estrangeiro que estiverem morando na tua cidade. Deus, Ele quer falar muito sobre esse versículo. Ele nos dá 6 dias. Faz o que você quiser. Vive a tua vida, teu trabalho, família. Cuida de tudo que você tem que cuidar. Mas tira um dia para mim. Tira um dia para mim. Eu não divido o meu dia com ninguém. Eu quero para mim. É o meu dia. Eu sou um Deus ciumento. Eu quero um dia para mim. E outra coisa, se você vai tirar um dia para você, reúne a tua família. Reúne a tua família, reúne teus filhos, reúne os teus servos, reúne teus escravos e me adorem neste dia. Vai tu buscar sozinho, porque chama todos que vivem na tua casa e coloquem em clamor a mim. Guarda o meu sábado para me santificar. Guarda o meu sábado. Sábado significa um dia especial que você vai ofertar ao Senhor. Você tem 6 dias para você resolver sua vida terrena, mas Ele só pede um dia. E esse dia Ele não quer dividir. Esse dia Ele não quer dividir nem com pastores pregando na internet. Esse dia Ele não quer nem dividir com o pastor Alex e pastora Érica. Ele quer você. Ele quer você cultuando a Ele. Ele quer você buscando na palavra. Você construindo um culto. Você já se imaginou você construindo um culto? Você pregando para você mesmo. Você louvando a tua voz, teu Deus. Você fazendo as orações. É um culto. É um culto que Deus quer. Você e Deus. Guarda o sábado. Tira um dia para você cultuar ao Senhor. Tira um dia para você buscar Ele. Deus, hoje é o dia do meu culto contigo. Hoje é o dia. Vou começar com jejum. Ah, Senhor, o meu culto a Ti vai ser de tarde. De tarde eu vou me trancar ali. Ou então, eu vou chamar todo mundo aqui da minha casa. E nós vamos começar o culto. Se eu for sozinha, vai ser eu e Tu mesmo, Senhor. Aleluia! Mas eu quero Te cultuar. Eu quero Te adorar, Senhor. Sim, mas eu nem canto, hein? Ah, mas não tem importância não. Só vai ser eu e Deus mesmo. Deus, eu não sei pregar. Ah, mas não tem importância. Eu vou pregar para mim mesmo. Então tá ótimo. Senhor, eu não sei orar. Não, eu vou orar. Vai ser uma conversa contigo que só vai dar eu e você. Guarda o sábado. Guarda o sábado para santificar. Não vai para televisão. Não vai para internet. Não vai para o WhatsApp. Não vai. Construa o teu culto. Construa o teu culto ao Senhor. Verso 11. Porquanto em 6 dias eu
eu, o Senhor, fiz o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra de Yahvé, o teu Deus te dá. Isso eu estou falando para os filhos aqui. Eu sou filho, eu tenho pai e mãe. Muitas das vezes eu desonrei meu pai e minha mãe, desrespeitei, desobedeci. Mas hoje em dia é só amor, gratidão e honra para o meu pai e para minha mãe. Ei, filho, filha, maturidade. Maturidade, cresça um pouco. Cresça um pouco. E veja quem foi esse homem, essa mulher que gerou você. Conversa. Ouça um pouco da história desse homem e dessa mulher que gerou você. E eu tenho certeza que você vai ter motivos para honrá-lo e respeitá-los. Porque assim você vai ter vida longa aqui na terra. Assim os teus filhos vão te respeitar e te honrar. Aleluia. Verso 13: não matarás. Eu nem ia parar para falar sobre não matarás, mas me veio aqui agora. Você pode matar com palavra, hein? Você pode matar com palavra. Às vezes você não vai ter coragem de pegar uma faca e enfiar no peito de ninguém, nem dar um tiro em ninguém, mas você pode matar com palavras. Cuidado com as tuas palavras. Pense antes de colocar palavras para fora da tua boca, para que não saia juízo de morte para quem vai ouvir, para que não caia juízo de morte sobre a tua vida que está falando. Nossas palavras, elas vão ser julgadas. Deus vai julgar cada palavra que nós temos aqui na terra, no grande tribunal. Nós vamos ter que dar conta de cada palavra que nós não nos arrependemos, não nos resolvemos com Deus. Nós vamos resolver diante do grande tribunal. Amaldiçoamos vida, amaldiçoamos, colocamos vidas para baixo. Muitas das vezes fazemos até fofoca, difamamos, ajudamos a difamar, a espalhar uma marca ruim. Deus não quer isso não. Matamos vida com palavras. Se autoexamine você e veja as palavras que você tem saído da tua boca. Não adulterarás. Cobiça dos olhos. Você não precisa ir para a cama com um homem ou ir para a cama com uma mulher. Muitas vezes você está adulterando só no olhar. Cuidado, cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuidado. Ela é uma das causas do pecado do homem. É aquilo que nós vemos e deixamos entrar dentro de nós. Podemos adulterar, como o povo de Israel adulterava o Deus vivo, trocava o Deus vivo por outros deuses. Isso é adultério espiritual. Muitas das vezes nós adulteramos espiritualmente. Não estamos adulterando porque estamos olhando com cobiça para um homem, para uma mulher. Não estamos nos deitando com um homem, uma mulher, mas estamos nos prostituindo espiritualmente, trocando o nosso Deus por outros deuses. Isso não está aqui por algum motivo, só por causa da concupiscência da carne de um homem e de uma mulher, não. No espírito também. Verso 16: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Eu acabei de falar aqui difamando, né? Falando mal. Não vamos fazer isso não, não vamos fazer isso não. 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Não cobiçar. É aí a diferença de atos e atitude. Atos é você matar, é você roubar, é você adulterar, é tudo aquilo que você pode ver o comportamento do homem. Agora, a atitude não. A atitude é a inclinação,
é a tendência do comportamento. Não é visível, mas tem aquele mal dentro de você. Então, quando você cobiça, o teu comportamento tem uma tendência. Ele está tendencioso a ficar ali cobiçando as coisas do teu próximo, a ter uma inveja. Em nome do Senhor Jesus, ore. Se tem esse sentimento de você, ore, repreende, não aceite, mande embora em nome do Senhor Jesus. Cobiça são atitudes tendenciosas. Se você olha para o teu irmão só porque ele canta bem, você, poxa, eu poderia cantar dessa maneira, porque ele, não eu. Quando você vê um pastor pregando, pô, eu poderia pregar tão bem, porque ele, não eu. Por que a irmã conseguiu comprar aquela casa própria e eu não consigo? Por que meu irmão, olha, estão viajando, eu não saio do meu bairro, da minha cidade? Cobiça, inveja, tendência para um comportamento do mal, em nome do Senhor Jesus. Já está na hora, né, irmãos? Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar para semana que vem. Eu só queria encerrar aqui, ainda falando sobre o pecado. Eu tenho que falar um pouquinho do Novo Testamento, né? Abram lá, 1 João, primeira carta de João, lá perto do Apocalipse. 1 João 1, verso 8. João capítulo 1, verso 8, diz assim: a confissão de pecados e o perdão. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Irmão, vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Não existe ser humano perfeito. Não existe dizer eu não peco. Se você falar eu não peco, eu sou perfeita, não tem, só Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que largar esse sentimento de soberba, de prepotência, achando que eu sou o santarrão, que eu não peco, que o irmão peca mais do que eu não tenho pecado. Joga isso por terra em nome do Senhor Jesus. Joga isso por terra. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele pregou a humildade. Temos que ser humildes e reconhecemos que somos pecadores. Sim, lutamos incansavelmente numa guerra que não tem fim, para não cedermos ao pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. E sua palavra não está em nós. Se dizemos que não temos pecado, a palavra de Deus não está em nós. Confessemos os nossos pecados. Confessa o teu pecado. Confessa. Você não precisa pegar o microfone e gritar para todos ouvirem, mas vai para o teu secreto, para a intimidade, e começa a confessar os pecados. Uma das curas, o perdão, vem através da confissão. Precisamos confessar pecados. Jesus está voltando. Temos que estar com as vestes limpas. Abra a tua boca, confesse o teu pecado. Em nome do Senhor Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, para me perdoar. Jesus quer perdoar as nossas vidas. Jesus, Ele tem anseio em perdoar as nossas vidas, mas nós não confessamos, mas nós não nos arrependemos. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e vermos que temos pecados. Ainda na carta de 1 João, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, de 1 a 10.
a vida santa dos filhos de Deus. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Jesus foi puro desde o nascimento dele até a morte. O mal não entrou nele. E Ele quer que a gente se purifique. Ele sabe que nós fomos gerados, a nossa natureza é do mal, fomos gerados no pecado. Ele sabe. E Ele fala pra gente: olha, eu quero que vocês se purifiquem e se tornem puros como eu sou puro. Se purifiquem, entrem no processo da santificação, entrem, vivam em santidade, vivam em confissão de pecados, em arrependimento, para que vocês sejam puros como eu fui pura e eu sou puro. E todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Se você permanece no teu Senhor, no teu Salvador, você não pode viver pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Se você passou pelo novo nascimento, meu amado, minha amada, não pode ficar na prática do pecado. Em nome do Senhor Jesus, confessa, porque quando há confissão, há perdão, há cura. Sai desse cativeiro, sai desse vício em nome do Senhor Jesus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama a seu próprio irmão. Filho de Deus, nascido de Deus, praticar a justiça e amar o seu irmão. Praticar a justiça, amar a seu irmão. Praticar a justiça e amar a seu irmão. Praticar a justiça e amar a seu irmão. Se você não pratica a justiça, se você não consegue amar o seu próximo, você não é filho de Deus, é filho do diabo. Tem que se converter, tem que passar pelo novo nascimento, tem que ser filho de Deus, tem que nascer nas águas e no Espírito. Ainda no capítulo 3, verso 17. Se alguém... 17 não, verso 11. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, os seus atos eram mais. Os atos de Caim, as atitudes de Caim o levaram a matar
Não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Está mortinho quem não consegue amar. Verso 15: toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. Toda pessoa que odeia seu irmão, não sei qual é o motivo, mas se você odeia seu irmão, você é homicida, assassino. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está disposto? Está disposto a dar vida pelo seu irmão? Ah, mas é aquele irmão que sempre me provoca, aquele irmão que sempre vem com aquela brincadeirinha chata que eu odeio, não aguento nem ficar perto dele, eu só suporto ele. Está disposto a dar vida por ele? Se você não ama, tu é assassino, tão quanto um aí da Cidade de Deus, tão quanto um do Hamas, tu é assassino. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Nós temos que ter a tendência do nosso comportamento inclinado para o bem, para a empatia, para ajudarmos os necessitados. Isso é amor, isso é o amor de Deus. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, este é o mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. É uma ordem. Todo aquele que obedecem aos seus mandamentos, neles permanecem e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos outorgou. Largue o pecado. Largue o pecado e se encha do amor. Largue o pecado e se enche da justiça. Largue o pecado e se encha do amor ao próximo. Larga o pecado, confessa ele. Confessa. E depois que você confessar, você tem outra coisa que você precisa pôr em prática. Você precisa lavar o teu coração. É necessário a lavagem. É necessário a purificação. Abra lá em Apocalipse 22, é aqui eu encerro essa palavra. Apocalipse 22, versículo 8 a 16. Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse. Do 8 ao 16, presta atenção nessa leitura. Exortações e conclusão do livro de Apocalipse. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando eu vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não fazes isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam a palavra deste livro. Adora, pois, a Deus. João já estava querendo adorar o anjo. Ele fala: faz isso não. Não adore a mim, ao pastor Alex, não. Adore ao teu Deus. E acrescentou, verso 10: não oculte as palavras da profecia deste livro, por quanto tempo se aproxima rapidamente. Verso 11: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática.
na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Quem é justo, continue na prática da justiça. Quem está vivendo em santidade, continue no processo da santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. 14 agora, olha só, bem-aventurado, mais que feliz, todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e podem entrar na cidade através dos portais. Os portais é para a igreja do Senhor Jesus. Bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. É aquele que está preocupado em limpar mais e mais as suas vestes, purificar de todo pecado, de todo erro, de toda transgressão, de toda iniquidade. Purificação, arrependimento, confissão, purificação. Bem-aventurado, mais que feliz. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Eu sou a raiz, é a raiz da árvore. Eu sou o prometido descendente de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Você crê nisso? A tua esperança está nisso? Então vamos nos arrepender. Então vamos confessar. Vamos ser perdoados. Vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E a Ele toda a honra. E a Ele toda a glória. E a Ele todo o louvor. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui em teu nome nós te pedimos. Que essa palavra nos incomode a semana toda. Nos incomode quando acordarmos. Nos incomode, Senhor, ao entardecer. Nos incomode ao anoitecer. Que nós venhamos a estar, Senhor, meditando nessa palavra. Que palavra é essa? É a palavra que nós temos que nos limpar. É a palavra que nós temos que nos purificar. É a palavra que nós temos que, Senhor, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ah, Senhor, não queremos mais pecar. Não podemos mais pecar, Senhor. Temos que dizer não ao pecado, Senhor. Oh, meu Deus, nos incomoda. Não deixa, Senhor, o roubador de palavras roubar essa palavra do nosso coração, da nossa mente. Eu te repreendo, Satanás. Larga as nossas mentes, larga os nossos corações. Essa palavra vai ficar aqui